Contando para vocês que o número de empregados domésticos sem carteira assinada bateu recorde no trimestre encerrado em julho deste ano. Segundo o IBGE, mais de 4,5 milhões de pessoas estão trabalhando informalmente nas casas brasileiras. A gente costuma chamar de diarista, né? Esse tipo de profissional. E temos aí algumas suspeitas dos motivos por trás disso, Cecília. Vamos lembrar que lá em 2013, antes da crise econômica, o Congresso aprovou a PEC das domésticas, que garantia direitos trabalhistas para essa categoria. E isso é assunto para a nossa repórter Bárbara Carvalho, no Rio de Janeiro. Bárbara, bom dia para você. O cenário atual acabou sendo diferente do que foi esperado na época que essa PEC foi aprovada, né? Explica para a gente esses dados. Bom dia, Cecília, bem-vinda de volta. Bom dia, Aline, bom dia a todos. De fato, o que aconteceu não foi o que estava sendo esperado, ou seja, as pessoas não formalizaram mais esse tipo de emprego para entrar na lei. O que aconteceu foi o seguinte: houve dois movimentos. O primeiro deles é que muitos empregadores se assustaram com a PEC das domésticas, que foi ali feita em 2013, mas começou a valer em 2015 e aumentou muito o número de demissões nesse meio tempo, entre 2013 e 2015. Além disso, no meio desse processo começou a crise econômica. Então, muitas pessoas perderam seus próprios empregos e acabaram demitindo as empregadas domésticas. E muita gente acabou adotando aí as diaristas, né, que são aquelas pessoas que pela lei só podem trabalhar na casa de uma pessoa 2 vezes por semana, porque aí sim elas podem não ter o vínculo empregatício, não ter a carteira de trabalho assinada. Então a gente mostra isso em números para vocês. O que a gente tem agora é um total de 4,5 milhões de empregadas domésticas, na verdade trabalhadores domésticos de uma forma geral, sem carteira assinada. Isso é um acréscimo de 11,5% comparado com o mesmo período de maio a julho de 2014. Se a gente fala, por outro lado, da curva da formalidade, ela veio abaixo, caiu 8,3% na comparação entre maio e julho de 2014 com maio a julho de 2019. Esse número não chega hoje a 1.800.000. Isso significa também que tem muita gente na ilegalidade, ou seja, contrata a pessoa para trabalhar 3 dias ou mais na sua casa, mas mesmo assim não assina a carteira. A gente estava conversando com um especialista, que é o Mário Avelino, que é presidente do Instituto Doméstica Legal, e ele disse que há uma falsa impressão, né, dos empregadores de que eles vão pagar mais por isso. Só que, por um lado, tem a questão: se paga 20% de INSS e FGTS, mas isso, se for feita a declaração completa do imposto de renda, pode ser restituído, fora que tem uma garantia para o empregador, porque se a pessoa tiver licença médica ou licença maternidade, quem vai pagar isso é a Previdência, não é o empregador. Então ele fala que existe essa falsa impressão, né, de que a pessoa não vai ter benefício, mas o benefício é para o empregador, segundo o especialista, é para a empregada doméstica, que tem mais confiança, mais segurança para poder consumir, e é bom para a economia de uma maneira geral. Então a gente vai ouvir o que disse o Mário Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal, sobre essa questão. Lembrando que, claro, esse número enorme de trabalhadores domésticos informais sem carteira assinada, 4,5 milhões, está dentro daquele crescente número também de trabalhadores informais de uma maneira geral no Brasil, que veio a reboque da crise. Vamos ouvir então o que disse Mário Avelino. Que se não houvesse essa crise, que já está há quase 5 anos, talvez nós teríamos hoje mais de 2 milhões de domésticas formalizadas. Muitos empregadores perderam seus negócios, perderam seus empregos, e a primeira providência dele é demitir a empregada. E tem um outro fator, que é a falsa cultura que está na legalidade é mais caro. Ao contrário, o empregador formal ele paga menos do que o informal, e ainda não tem o fantasma de uma ação trabalhista.